queria cumprimentar toda a gente pela segunda vez, né? Mas da outra era na qualidade de Ernesto, com toda essa importância, que agora evidentemente não tenho. Também eu acho que dispenso os 3 minutos, porque normalmente as minhas comunicações são, se é que se podem chamar assim, não duram 3 minutos. Queria começar por agradecer à Sandra e pedir à Sandra que agradecesse como investigadora e como leitora de João Paulo Borges Coelho a toda a equipe que preparou este mesmo colóquio. E contar uma pequenina história antes de ler o texto, que demorará os tais 3 minutos. Eu estava embaladíssima com o olho de Herzog, exatamente pelo desafio história, memória, porque são temas que me são caros e que eu trabalho há algum tempo, e que também sei quem mente, quem não mente, quem mentindo diz a verdade e quem diz a verdade mentindo. Andava muito entusiasmada, pensando que tinha, como aquela criança inocente que no século XIX encontrou aquele famoso diamante na África do Sul e que deu origem a uma história dos diamantes que nunca mais acaba. Andava eu entretida com tudo isso quando 2 livros me caem literalmente nas mãos. Pontagé, de João Paulo Borges Coelho, e visitas à obra de João Paulo Borges Coelho de uma série de autores, e organizada pela Sheila Khan, Sandra Souza, Leonor Simas de Almeida, Isabel Gould e Nazir Ahmed Khan. Imediatamente fui ler as 2 coisas, porque tenho uma certa avidez da leitura, e como ao meu nome não se associa à responsabilidade do crítico nem do especialista, eu não sou propriamente a Rita Chaves, embora gostasse, disse não, eu tenho que mudar tudo e, portanto, vou-vos dar conta das mudanças, da inquietação, da minha perplexidade. Como eu tenho também a mania que vejo sem óculos com a minha provectidade, não é verdade. O meu projeto estava, contudo, longe de tentar articular tais influências. Consistia simplesmente em ficar imóvel em cada lugar, até sentir o som do seu respirar, até descobrir entre as pedras e arbustos, nas casas e nas suas sombras ou no ar, os vultos furtivos que os habitam, de que forma os lugares interferem nos enredos humanos e estes, por sua vez, ajudam a imprimir um perfil aos lugares. No fundo, fazia também parte da intenção, reconheço, divulgar os lugares e os seus nomes, para dar vazão a uma obsessão que me persegue em torno da injustiça de alguns lugares serem muito falados, enquanto outros permanecem imersos na obscuridade do desconhecimento. Amo a viagem, mas infelizmente sou um viajante demasiado prudente. Reconheço que na maioria dos casos não escrevi sobre os lugares dentro dos lugares, mas depois de ter regressado à minha fortaleza. Ou seja, a escrita foi mais alimentada pela memória dos lugares, pela sua interferência física. João Paulo Borges Coelho, em entrevista a Rita Chaves. Desde a primeira leitura de As Duas Sombras do Rio, que a sedução da visita ao lado sombrio da história, com os seus locais de memória e a sua linha do tempo e no tempo se impõe como a procura do universo humano de que é, afinal, feita a escrita da história. Uma unidade nova no seu espelho de sentidos é proposta nos livros de João Paulo Borges Coelho, se atentarmos que a sua vocação de historiador, que cumpre com dedicação e paciência, não diminui
não se constitui teia de enredamento ou fio condutor da arte narrativa e ficcional, cada uma obrigando o autor à grande arte, ciência e técnica de construir percursos, de arranjar formas de dizer que identificam os diferentes discursos sem contaminação, abrindo cada uma teoria de valor, conforme às regras do saber da história ou às normas do propósito do romance, género literário que o autor escolhe e de que nos apresenta um modelo em cada um dos títulos publicados. Longe de um código exótico, o escritor dá mão a uma poética e a uma linguagem com a consciência e o reconhecimento da clareza do sentido e da importância da palavra. Impõe-nos este encontro que procuremos o cartógrafo e as memórias, sendo que a cartografia, com as suas exigências de escala, instrumentos precisos, apela a uma arte do desenho e a um mapa do tesouro que nos obriga a olhar algumas obras do autor e descobrir por detrás delas o barro originário onde estavam gravadas determinadas escritas. Sobre essa camada pode então desenvolver-se a poesia, na arte do desvendamento e da descrição. A uma pergunta sobre os espaços omnipresentes na sua obra, feita pela especialista Rita Chaves, responde o autor: cada livro é uma experiência nova, e a experiência dos indícios foi-me particularmente cara. Nela procurei tratar o espaço tanto sob o ponto de vista dos lugares como dos itinerários, para chegar até eles. Gaston Bachelard já nos tinha ensinado ser do domínio da experiência humana a consciência do espaço e que casa, sótão, celeiro são imagens que a alma dos seres vivos habita e domestica, cabendo, por exemplo, ao cartógrafo encontrar essa concha inicial, o cheiro dos antigos, que ali deixaram as impressões do passado vivido. A história, na sua forma peculiar, também vive aí, carrega a espessura do tempo e deixa-se mostrar com o selo de ciência, a que organiza o passado e o transporta para o presente com toda a perda que o transpor da fronteira significa. Dados, pessoas, datas são condições para a escrita da história de países que carregam o passado às costas, como se a reserva identitária a haver não pudesse ser, mas ainda o haver ser de que nos fala Heidegger e que a renovação dos estudos pós-coloniais ou o pós-sol das independências impõe. Nos extremos exercícios de consciência a que o sentido da história obriga, como enuncia Foucault e repete de forma crítica Mudimbe, é cada vez mais a descoberta por detrás da página agitada dos governos, das guerras e dos povos, lá onde se desenham histórias quase imóveis, diante do olhar, histórias das vias marítimas, do cereal, das minas de ouro, da seca ou da imigração. Fenómenos de ruptura e continuidade que não afastam a teoria de conjunto e acompanham a história, ou, para citar no antigo, a escrita escande a história, nas suas afinidades eletivas e outras, com os campos do saber que convoca. Os historiadores, nas suas explorações, fazem falar os arquivos, esses lugares mudos, onde moram informações que podem ser escolhidas para falar, pois disso se trata no estranho jogo de espelhos entre o que se mostra e o que se esconde, e que depende mais da escolha ativa de quem trabalha, mas ainda assim está sujeito às pressões da teoria, com as suas modas, convocações e a organização da paixão coletiva. Said anda por aqui, é evidente. Em torno de sedutoras grelhas teóricas ou o dilúvio teórico de que se queixava Stuart Hall. O trabalho literário de João Paulo Borges Coelho, com o grande investimento no conto e no romance,
responde ao mesmo tempo à pergunta de Italo Calvino em Porquê ler os clássicos e desafia toda a teoria quando nos propõe uma escrita correta, que se preocupa em dizer e seguir caminho próprio nesta demanda de modernidade onde, como dizia Piat, estamos todos juntos, mas nem sempre percebemos. Na versão do Manuel Rui estamos juntos, mas não misturados. Assim, os seus trabalhos e, sobretudo, a partir de Herzog, do olho de Herzog, por tudo quanto revela de antigo e de novo, inesperado e extraído do arquivo, com grandes vénias à história e na perseguição da recomposição da memória pública, nos enormes marcos de esquecimento que sobre ela se abatem. O livro contém um conjunto de notas de orientação na medida em que resgata e coloca Moçambique num cenário de onde é particularmente esquecido. As duas guerras mundiais, os seus autores e os infaustos acontecimentos que delas resultaram. Temas sempre reclamados na história e na ficção como pertença da memória coletiva de um certo Ocidente. O continente africano a ficar fora dos grandes manuais, como já o tinham notado com Kizerbo à frente, os fazedores do outro lado da história e dos ensaios sobre os quadros sociais da memória. Em O Olho de Herzog, a caça ao tesouro cruza a vida dos personagens em busca do diamante, palavra que os angolanos, Uchokwe, angolanos e de outras regiões circunvizinhas, designam camanga, e que na língua portuguesa provém do grego adamas, que significa indomável, invencível. Esta designação deriva da crença muito antiga, tecida em torno deste mineral de extrema dureza que lhe atribui poderes mágicos, transferíveis para quem a possuísse. Mineral da dureza 10, carbono puro, cristalizado no sistema cúbico. Assim a trama, em torno da demanda do tesouro, cruzam-se caminhos, descobre-se a literatura de Moçambique, nos jornais de uma época com referentes identitários que seriam mais tarde sempre o arquivo ao lado do mapa, alinhados como significantes do tempo nacionalista a inventar. Albacini, o africano e outros livros da dor são documentos escolhidos para documentar o passado e chamar várias gerações a contribuir para os legados da memória coletiva. Toda a história acumula vários tempos, mas o tempo é aqui linha frágil que se transpõe como fronteira para criar o espaço integrador de várias histórias de amor, traição e sangue. As relações imperiais, o Estatuto do Trabalho, a memória da escravatura estão impressos nas ruas da então Lourenço Marques. Impõem à Academia uma releitura deste livro à luz dos pressupostos do colonialismo português, como nos propõe Cooper, e nos exige o autor na forma como nos orienta para a leitura. Contabilizada a enorme fortuna crítica deste romance, Eduardo Pita, 2010, Sueli Saraiva, 2010, Camila Krakowska, 2011, Helena Brugioni, 2012 e outro, 2014, Stefan Helgesson, 2013 e outros. Nada parece ter escapado aos leitores e críticos da obra de João Paulo Borges Coelho, e fica-nos a ideia inicial, pelas palavras ditas da consciência histórica e da ficção que o autor pratica, e que este trabalho parece ser tributário ao mesmo tempo que desafia para o outro lado da escrita, lá onde as palavras côncavas desaguam os seus vários sentidos. Pensávamos que Elate, de Keration, a semente na origem de uma teoria de valor, quando nos chega Pontageia, o livro das origens, a Terra, mãe de todos os seres vivos. A contracapa leva-nos ao engano de coordenadas geográficas precisas, latitude e longitude, o mapa de novo, a arquitetura do mundo, segundo uma ordem de importância. O autor avisa: Pontageia é a ponta da terra, ali onde o mar começa.
Mas, como disse a Piá, por mais que te leve pelos caminhos, a escrita insiste em dar outro sentido à viagem. Ajuda-nos, Manuel de Barros. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais do menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. A infância tem uma cartografia de larga escala que é preciso recuperar. Trabalha que o autor lança braços para encontrar o espaço intercalar que pode ser sinónimo da aldeia, do vasto mundo, do afogado. É aqui que se discute a memória e onde ela recupera a água das origens e o mangal, o lugar das crianças, a experiência violenta da vida enquanto metamorfose. Uma linguagem de grande complexidade poética é construída segundo os princípios de escala, uma teoria do mapa, rigorosa para partir do mar para uma cidade em construção primeira, com a igreja, a escola primária, as relações entre adultos e crianças, as primeiras experiências da morte, crimes e castigos, numa história só. São pequenas narrativas, alerta o autor no preâmbulo, e, no entanto, nada aqui é neutro e nada falta do preâmbulo, ou prefácio, aos lugares, o espaço, as teias entrecruzadas do tempo, o sistema de personagens, crianças e adultos, o discurso social, a percepção da diferença e das diferenças. O tecido urbano cresce à custa do mangal. A cartografia começa sob uma memória poética que as palavras enunciam. Em Pontageia, o autor cumpre o que promete. Escrita, armada pela memória dos lugares e servida por uma linguagem poética que cabe a cada um de nós descobrir. Obrigada.